Vamos então iniciar aqui o nosso último estudo deste ano. Nosso livro é o Fonte Viva. O texto que nós vamos estudar é o texto de número 139. Na obra de salvação é o título. E vai nos ajudar nas nossas reflexões, principalmente fazendo com que nós organizemos as nossas ideias a respeito daquilo que nós vivemos neste ano que passou e naquilo que vem desse novo ano. Obviamente que essa referência de calendário ela é importante para nós porque estabelece marcos, e nós somos indivíduos que dependemos desses marcos. Nós precisamos saber quando uma coisa termina, quando uma coisa começa. Não temos ainda uma capacidade de ampliar a nossa mente de forma a visualizar uma existência contínua sem essas referências. Exatamente porque a nossa própria encarnação já marca para nós etapas, da nossa existência, as nossas encarnações. Então nós nascemos, depois nós desencarnamos. No mundo espiritual nós retornamos, depois nos programamos para voltar. Então esses marcos são importantes para que a gente vá concluindo etapas da nossa evolução. Então, esse ano que termina, nessas próximas 2 semanas que estão chegando, elas vão então nos levar a um ponto de reflexão para fazermos sempre aquele balanço sobre o ano que nós tivemos, destacar aquilo que veio de positivo, destacar aquilo que veio de negativo, o que pode ser melhorado, o que pode ser intensificado, o que precisa ser transformado, e nos prepararmos para o ano que vem com um novo ciclo, tentando sempre buscar uma condição de vida para nós melhor. E a Miriam lembrou bem no início da nossa prece que sim, nós sempre procuramos organizar nossa vida baseados nos nossos compromissos materiais, Então nós pensamos assim, dentro daquelas músicas cantadas nessa época do ano, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, Brás? Então, com essa mentalidade, é claro que a gente procura sempre estabelecer conforto para a nossa vida material. Nós queremos o trabalho, nós queremos a saúde para continuar trabalhando, queremos a nossa saúde para continuar vivendo os nossos relacionamentos, para curtir a nossa vida, e para isso que serve a saúde. Então a nossa preocupação é realmente tentar viver a nossa vida aqui da melhor forma, desfrutando dos prazeres, desfrutando das alegrias, claro que sempre de uma forma otimista, nada muito vicioso, nada muito destrutivo, mas a gente procura fazer esse planejamento de vivermos a nossa felicidade dentro daquilo que o mundo material pode oferecer. Porém, aqui nesse estudo de hoje, nós vamos fazer uma reflexão em torno daquilo que existe em nós, em termos de valores, em termos de ideais de crescimento espiritual, que sim, o mundo físico é para nós esse palco, onde nós atuamos, sempre visando a promoção de nós, como espíritos em processo de evolução. Mas muito mais do que o palco, é exatamente o nosso próprio crescimento. Então a doutrina procura fazer sempre nos levar sempre a essa reflexão, para que nos conscientizemos sempre da nossa condição de espíritos, o que é fundamental para nós. Somos espíritos, temos consciência de que somos espíritos, mas muito mais do que isso, é importante que nós vivamos como espíritos, que nós trabalhemos como espíritos, e que nós também busquemos alcançar os objetivos de espíritos que somos. Isso significa que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então,
por melhores que sejam as nossas intenções, para fazer com que essas ambições que geralmente nós cultivamos, até por uma questão de educação, por uma questão de influência, nós vemos muito isso na televisão, nas relações com os amigos. Então, assim, olha, muitas felicidades, muita paz, muita prosperidade. Então, tudo isso para nós vamos condicionando esses elementos que constroem, né, a nossa felicidade, que sustentam a nossa felicidade, nessa prosperidade. Prosperidade significa exatamente a nossa riqueza, o nosso crescimento material, mas nós podemos também pensar na nossa prosperidade espiritual, aquilo que nos faz prosperar, nos faz crescer, acumulando principalmente as riquezas que dizem respeito ao nosso íntimo, e não às nossas necessidades materiais. Claro que as necessidades devem ser e serão supridas. Afinal de contas, todos nós estamos aqui encarnados, vivendo condições de maior, ou de maiores ou menores dificuldades, de acordo com a necessidade de cada um, mas certamente teremos sempre as nossas necessidades supridas, nos estimulando para esse crescimento. Então o trabalho é um direito que nós temos, o trabalho também é um dever para o nosso crescimento, o resultado desse trabalho nada mais é do que a recompensa pelos esforços que nós empreendemos. Então nós vamos construindo essa base material para que a gente possa se sustentar. E isso vem de uma forma muito natural. Agora, toda transformação que nós procuramos alcançar, ela sempre virá através de esforços que são absolutamente individuais. E íntimos também, e silenciosos. Não são aqueles em que nós somos contratados, não são aqueles em que nós compramos ou vendemos, são aqueles em que nós simplesmente decidimos. Decidimos o nosso modo de agir. Esse nosso texto, na obra de salvação, Emmanuel separa para nós aqui uma passagem de uma das cartas à comunidade de Tessalônica, a primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Eu vou ler para vocês aqui esse trechinho, quase completo, porque, não completo, mas um trecho dele, porque ele vai nos contextualizar dentro da mensagem de Paulo àqueles cristãos. Ele diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aliás, nós já fizemos estudos sobre essas duas passagens aqui mesmo no nosso livro Fonte Viva. E ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Depois aqui ele continua, nessa carta, trazendo aqui outras recomendações importantes. Então, o que Emmanuel separar para nós foi exatamente essa passagem. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que a nossa proposta de existência é exatamente a busca dessa ideia da salvação, que nós já conversamos anteriormente, quando nós falamos em salvação,
essa linguagem utilizada, a neurolinguística fala muito sobre isso, o cuidado que nós temos que ter para usar as palavras específicas para determinados objetivos, para fazer com que nós não tenhamos um entendimento do nosso subconsciente equivocado do seu real significado. Então, quando nós falamos assim, que nós precisamos buscar a salvação, no nosso subconsciente vem a ideia já registrada de que nós já estamos na perdição. Nós já temos então como destinação o nosso sofrimento, temos como destinação as dores, os tormentos, e que nós temos que trabalhar pela salvação. Então dá a ideia de que, a princípio, todos nós já estamos afundando. E nós temos então que trabalhar para nos salvar. Eu então prefiro uma linguagem diferente para falarmos exatamente que nós estamos nesse nosso estágio atual fazendo escolhas, tomando decisões, realizando tarefas, que nós podemos ter sucesso naquilo que nós com as tarefas com as quais nós nos envolvemos, como podemos errar, mas que de imediato nós temos ali a oportunidade de reconstruir. Então, sem essa visão de que nós estamos, a princípio, já numa condição de queda, na beira do precipício, nós estamos caminhando num terreno plano. Não existe abismo para o lado direito, não existe abismo para o lado esquerdo, existe simplesmente um caminho em que nós podemos parar durante um determinado período, nós podemos talvez nos desviar um pouquinho da trajetória original, tropeçar em algumas das escolhas que nós fazemos, alguns dos desafios que são apresentados, mas o caminho continua aberto diante de nós. E nós não temos atrás de nós aquela fera voraz vindo nos devorar, em que nós temos que correr desesperadamente em busca da salvação. Nós estamos correndo, sendo amparados por Deus, instruídos pelas lições trazidas por Jesus, e tendo como colaboradores cada um daqueles que caminham ao nosso lado, seja aqui do mundo material, seja do mundo espiritual. Então todos nós, dentro dessa visão que foi trazida aqui por Paulo, e também reforçado isso por Emmanuel, todos nós temos como destinação exatamente a felicidade. Não a ideia da salvação, como por exemplo aqui, porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação. Vamos pensar assim que nós não nascemos então para sofrimentos, nós nascemos para a felicidade. Nós vamos mudar um pouquinho essa nossa linguagem, exatamente para fortalecer na nossa mente essa ideia de crescimento, essa ideia de resultado do trabalho que nós empreendemos. O Brás colocou aqui, né, não podemos pedir cruz de isopor, na verdade, né, Brás? Nós ali construímos o nosso próprio caminho, né? O livre-arbítrio coloca sobre nossos ombros todas as nossas responsabilidades. Se elas serão mais pesadas ou menos pesadas, vai depender exatamente das escolhas que nós fazemos. Então aqui nesse texto, que ele é muito propício para essa época do ano, onde nós então fazemos a nossa revisão de tudo aquilo que nós realizamos nesse ano que passou, não apenas em termos de conquistas materiais, o trabalho que nós realizamos, os bens que nós adquirimos, ou mesmo os bens que nós perdemos, enfim, tudo aquilo que diz respeito às nossas atividades no dia a dia. Mas nós temos que pensar que tipo de pessoa nós éramos no início desse ano que começou, que está acabando, né? E que tipo de pessoas nós somos agora. Qual foi exatamente o grau de conquista alcançado nesse período que nós tivemos nesse último ano. E a partir dessa revisão, e é uma reflexão absolutamente pessoal e intransferível, não adianta a gente perguntar para as pessoas, né, o que você acha de mim? Você acha que eu melhorei? É claro que nós vamos ter opiniões diversas, porque se nós perguntarmos para alguém da nossa afinidade, ela claro que vai dar aquela visão otimista dizendo sim, você melhorou. Agora perguntar para alguém que tem uma antipatia conosco, ele certamente vai ver essa resposta, vai dar essa resposta a partir de outra perspectiva. Então,
A melhor forma de nós chegarmos a essa resposta é fazermos a nossa própria análise. Começarmos a pensar exatamente o que nós brigávamos naquela época para conter, o que nós aprendemos, de que forma que nós aplicamos esse conhecimento. E a partir de agora começar também a fazer um planejamento para aquilo que virá nesse novo ano que se abre diante de nós. Mas independente daquilo que nós planejamos, nós todos então somos destinados a essa felicidade. Só que essa felicidade muitas vezes, pelo fato de ainda não estar ao nosso alcance, nós começamos a estabelecer um padrão para chegar a essa felicidade. Começamos a desbravar alguns caminhos, a abrir alguns espaços por onde a gente possa caminhar. Mas para chegar até essa felicidade ainda tem bastante coisa para fazermos. Mas durante essa trajetória, em busca dessa felicidade, dessa real felicidade, a partir da transformação de nós mesmos, nós infelizmente nos depararemos com alguns entraves. Exatamente porque cada pessoa no nosso mundo, cada pessoa da nossa relação, busca a sua própria felicidade, o seu jeito de ser feliz. Então, inevitavelmente, nós caímos, nós nos deparamos com algumas situações que são para nós conflituosas. Emmanuel começa esse texto trazendo aqui 4 perguntas que são importantes e que nós costumamos fazer exatamente quando empreendemos esse esforço para poder realizar essa transformação e encontramos exatamente aqueles que pensam diferente. Aqueles que pensam de uma forma mais individualista, de uma forma mais egoísta, e isso no nosso mundo está cheio. Basta a gente ver exatamente por que as pessoas estão se manifestando, por que as pessoas estão protestando, por que as pessoas em posição de liderança não cumprem seus deveres, por que dentro de casa nós não encontramos harmonia. Por que tudo isso acontece? Exatamente porque dentro dessa ideia individualista, cada um procura conquistar a sua própria felicidade. Porque se todos almejassem aquela felicidade que foi de fato prometida por Jesus, que é uma felicidade resultante de transformações importantes no íntimo de cada um de nós, nós inevitavelmente chegaremos na mesma direção. É como se todos nós estivéssemos num grande campo, aberto, totalmente escuro, e cada um andando numa direção. E de repente, numa determinada posição do horizonte, começa a brilhar uma luz. E todos nós viramos para aquela mesma direção e caminhamos em direção a ela. E aí então nós temos uma referência. Nós queremos essa luz. Nós vamos caminhar em direção a ela. Sem mais os atropelos, sem mais cada um querendo brigar pela posição do outro. Porque enquanto nós estamos no escuro, enquanto nós estamos na sombra, ou como é dito aqui nessa carta de Paulo de Tarso, quando todos nós estamos nas trevas, nós simplesmente queremos garantir a nossa segurança, ainda que isso me leve a derrubar aquele que caminha comigo. Então nós estamos nessa condição de buscar uma referência. Estamos numa condição de buscar uma forma de realmente sermos felizes. Mas enquanto todos não caminham na mesma direção, nós continuaremos ainda brigando uns com os outros. Para nós, que tivemos a oportunidade, estamos tendo, na verdade, a oportunidade de conhecer o Evangelho, já se acende uma luz para nós. E nós conhecemos o Evangelho não através do Jesus que é membro de instituições terrenas, como geralmente nós imaginamos. Porque ele nos pertence, ele pertence à nossa instituição. Nós vemos exatamente Jesus como sendo um espírito que ilumina a todos, independente de suas crenças, independente de suas culturas, de suas religiões. Ele simplesmente lança a sua mensagem. Então nós não precisamos nos preocupar com partidarismos, a quem ele pertence ou a quem ele privilegia. Nós já temos essa consciência, pelos estudos que nós realizamos, de que essa mensagem ela veio espalhada para todos nós, em todas as partes do mundo, em linguagens diferentes, respeitando culturas diferentes, mas a mensagem continua a mesma.
Então nós já conseguimos encontrar lá naquele horizonte essa luz que começa a brilhar. Caminhamos naquela direção. Outros ainda não perceberam o brilho dessa luz e continuam brigando entre si, e muitas vezes vão nos encontrar no caminho e vão entender que nós somos adversários. E aí então vão querer nos enfrentar, vão querer mudar as nossas ideias, mudar os nossos propósitos. Então, Emmanuel pergunta aqui no início: por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno dos nossos passos? E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando, sob os raios mortíferos da cólera, as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramo-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos nossos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carreia para o nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente, pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho, no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é um ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre e estará agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Então essa mensagem, ela nos leva a uma reflexão logo no início, aqui em cima, quando traz essas questões todas. Por que nós somos incompreendidos? Você simplesmente quer fazer o bem? Por que as pessoas não nos compreendem? Por que muitas vezes existe aquela sensação de solidão, em que você pensa dessa forma e dá a impressão de que o mundo todo pensa diferente, e dá a impressão mais ainda de que o mundo está certo e nós estamos errados? Por que razão? Por que razões as dificuldades nos cercam? As dificuldades de entendimento, as dificuldades de trabalho. E por que tanta sombra e tanta aspereza em torno dos nossos passos? Então nós pensamos assim: poxa vida, mas eu abracei como filosofia. Não vamos pensar que nós abraçamos o Evangelho, que dá aquela ideia, né, de abraçarmos um livro. Nós abraçamos uma filosofia muito mais profunda do que essa expressão, do que esse termo que é utilizado hoje, como sendo seguidores de alguma seita, seguidores de alguma ideia vazia. Na verdade, nós simplesmente adotamos uma nova filosofia. E a partir da adoção dessa filosofia, nós começamos então a direcionar a nossa vida por caminhos diferentes. Só que esses caminhos acabam tendo, lamentavelmente, obstáculos causados exatamente por aqueles que convivem conosco. Por exemplo, por mais que nós queiramos viver esses ensinamentos, dentro de nossos lares encontraremos ali dificuldades de relação com os nossos pais, companheiros, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Procuraremos de alguma forma agir de acordo com esses ensinamentos e teremos ali conflitos em situações mais simples, por uma posição dentro de casa, por uma questão de liderança. Mas por que nós temos que enfrentar essa dificuldade se nós abraçamos uma filosofia que nos deve proporcionar felicidade?
E aí então Emmanuel coloca aqui que a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, já que essa são queixas que nós fazemos em nossas orações, são queixas que nós fazemos para nós mesmos, lamentando aquelas dificuldades, por que as coisas têm que ser assim, por que por mais que eu faça parece que as coisas não dão certo, porque sempre tem outros que se opõem àquilo que eu quero fazer, dentro daqueles valores que são daqueles que nós elegemos como os melhores valores. Então, a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sobre os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. Essas vantagens é exatamente aquilo que nós não temos e que nós achamos que temos o direito de ter. Por que o outro é feliz e eu não sou? Por que eu tenho que enfrentar isso, sendo que eu gostaria de viver em paz, de viver de uma forma saudável, de viver uma relação saudável? Por que eu não tenho isso? Por que isso não chega para mim? Por que eu não consigo alcançar essa condição? Né? Bom dia, Mariana. E isso tudo vem através exatamente desse desespero e também da inconformação por aquilo que nós inicialmente não temos e depois por aquilo que nós acreditamos perder. Exatamente porque essa felicidade que é passada para nós é uma felicidade que não depende daquilo que acontece no nosso mundo. É uma felicidade que depende daquilo que acontece dentro de nós. Só que nós não podemos desvincular uma coisa da outra, já que nós estamos vivendo num mundo como esse. Então nós nos questionamos, quanto tempo ainda eu vou ter que ficar num mundo como esse? Quanto tempo ainda eu vou ter que continuar convivendo com situações como essa, sendo que eu já acredito, sendo que eu já desejo de fato alcançar essa felicidade? E aí, reforçando, Emmanuel diz, declaramo-nos decepcionados com a nossa família, e aí os espíritos, né, já cansam de dizer para a gente sobre essa realidade que é o núcleo familiar, geralmente espíritos desajustados, numa condição de aprendizado mútuo, de resolução de problemas. Então nós queremos aquela felicidade que se desenvolveu na nossa mente, de imaginar o mundo perfeito, com pessoas perfeitas, com situações perfeitas, com uma felicidade perfeita, uma felicidade plena. Aí nós olhamos à nossa volta e percebemos que nada disso que tem à nossa volta pertence a esse mundo que nós imaginamos. A princípio parece ser uma utopia, alguma coisa que nós imaginamos, mas que é inalcançável. Mas sustentados pela fé, que é trazida para nós nesses ensinamentos do Evangelho, nós conseguimos entender que não é uma utopia. É algo alcançável, é algo possível, mas que demanda de nós ainda um esforço muito grande. Exige de nós um trabalho contínuo, um trabalho que inicialmente vai nos tirar dessa condição inferior em que nós nos encontramos, para depois chegarmos no devido tempo em graus maiores nesse crescimento gradativo. Até podemos depois olhar para trás e dizermos que realmente passamos por todas aquelas fileiras iniciais da nossa evolução para chegarmos na condição de espíritos felizes. Então essas perguntas que nós fazemos hoje, de vermos na nossa família esses entraves ainda sendo resolvidos, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos pelos nossos irmãos. A ideia inicial que nós temos é que os cristãos são mártires por natureza, ou seja, nasceram para sofrer. De certa forma, nós podemos dizer que o cristão não nasceu para sofrer, mas a sua filosofia, entrando em conflito com os interesses do mundo individualista, certamente traz para nós como resultado respostas ainda dolorosas, respostas ainda negativas. Vai com Deus, boa viagem, até a próxima. Até o ano que vem. Então traz essas respostas negativas que consequentemente trazem dores. Mas aqui depois embaixo, que essa é a parte importante de tudo isso, Emmanuel diz assim:
Tudo isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Significa que nós não nascemos para sermos individuais. Nós não nascemos para sermos selvagens, para sermos egoístas, para sermos individualistas. Por isso que tudo isso proporciona dor para todos nós. Por isso que o mundo hoje se depara com todos esses sofrimentos, exatamente porque nós não nascemos para ser isso. O nosso destino não é esse. E quando nós infringimos essa lei, a lei que nos eleva nessa condição de felicidade, o resultado vem através da dor. Se por acaso fosse o contrário, o mundo em que a lei do mais forte fosse aquela lei que se destacaria, poderíamos simplesmente nos destruir uns aos outros tranquilamente, e isso ainda viria para nós de uma forma prazerosa, de uma forma feliz. Mas não, todos nós somos destinados a esse crescimento. E isso me faz recordar aquela minha frase de cabeceira que todos vocês conhecem, que diz que o destino conduz aqueles que o aceitam e arrasta aqueles que o negam. Então o nosso destino é ser feliz. É uma destinação no sentido romântico da ideia, que essa lei natural diz que nós somos espíritos que temos como necessidade existencial exatamente a nossa evolução. Então nós seremos forçados a essa transformação. E conforme essa transformação vai chegando para nós, vai sendo alcançada, virá como consequência também o prazer do espírito, a alegria do espírito, a sua real felicidade. Então, cada vez que nós nos desviamos desse caminho, nós caímos no sofrimento. Por isso ele coloca para nós que Deus acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Então, num mundo como esse, onde nós estamos no estágio inferior, ainda num estágio primitivo, e nós temos que trabalhar pelo nosso crescimento, mesmo enfrentando essas dificuldades que se apresentam para nós, nós temos que ter como objetivo. Tá, depois eu passo para vocês, Neres. Então nós temos que continuar trabalhando apesar desses obstáculos. O fato de pessoas não compreenderem, o fato de vivermos numa sociedade conturbada, perturbada, agitada por causa das suas necessidades não satisfeitas, isso não nos tira da trajetória que nós temos que seguir para alcançar, para respeitar, na verdade, essa lei que foi apresentada para todos nós. Então diz assim Emmanuel de novo: ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Significa então que se nós temos que restaurar um trabalho, ele deve vir com disciplina, com responsabilidade, com respeito e com amor principalmente. Não adianta eu me rebelar contra tudo, que isso não resolve. E, aliás, é isso que nós estamos observando hoje na nossa sociedade. Nós chegamos num ponto, nós, membros dessa sociedade, nós chegamos num ponto em que nós acreditamos que, já que as coisas não se resolvem, vamos quebrar tudo para poder resolver depois. Então nós estamos adotando uma postura completamente inversa. Em vez de nós trabalharmos pelo bem, trabalharmos pelo bem de todos, pelo nosso próprio bem, nós então quebramos tudo para mostrar o nosso descontentamento. Como se esse quebra-quebra, como se essa nossa revolta não nos fosse trazer um resultado negativo. É aquele, por exemplo, aquelas pessoas que queimam um ônibus numa grande cidade para demonstrar sua revolta e sua insatisfação, sem se dar conta que aquele ônibus que ele quebrou vai pesar contra ele mesmo. Hoje nós temos, né, essa epidemia no nosso país, um simples mosquito transmitindo um simples vírus que provoca todos esses transtornos. A nossa negligência de não cuidar do ambiente onde nós estamos vivendo, isso foi feito inicialmente sem nenhuma preocupação.
acreditando que eu jogar alguma coisa no chão, acumular água, acumular lixo, não me fosse trazer nenhuma consequência, e me trouxe. Então, nesse caso do ônibus, nesse caso da dengue, nós temos ali uma resposta para nós que é uma resposta material. Um mexe no nosso bolso, um mexe na nossa liberdade de locomoção, o outro mexe com a nossa saúde. E dentro do campo moral não é diferente. Essa revolta que eu demonstro, ela não vai ficar impune. Porque, mais uma vez aqui, ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Se a desordem existe dentro de mim, eu vou sofrer as consequências dela. Por isso, então, é sempre trazido para nós, pelos Espíritos, o ensinamento de que nós temos que, a todo custo possível, fazer com que a paz habite dentro de nós. Porque é através dessa paz que nós vamos fazer com que os nossos trabalhos sejam bem realizados, as nossas relações sejam mais harmoniosas possíveis, pelo menos dentro daquilo que depende de nós. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Então, se a caridade é para nós hoje uma determinação para alcançarmos essa felicidade, ninguém pode ser caridoso e ao mesmo tempo ser agressivo. Ao mesmo tempo ser ali um algoz, ser o vilão da história. Um vilão caridoso, uma ideia absolutamente incompatível. Então nós queremos ser mais ou menos vilões, mais ou menos caridosos, também incompatível. Então por isso nós temos que trabalhar, tanto quanto possível, para fazer com que esse sentimento seja verdadeiro dentro de nós e seja aplicado em todas as situações. Eu sou caridoso com aquele que passa fome e sou absolutamente crítico e agressivo para aquele que tem uma ideia diferente da minha. No campo social, no campo político, no campo religioso. Dou o pão para ele e depois critico o outro. Na verdade, o que mais pesa contra nós é aquilo que nós fazemos contra os nossos princípios. Porque aquilo que nós fazemos de certo já está determinado que é para fazer certo. Aquilo que nós fazemos contrário a isso, nós estamos nos ferindo, porque estamos indo contra a nossa própria natureza. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. E isso nós encontramos o tempo todo. Todos nós queremos um dia de paz. Chegamos de manhã cumprimentando as pessoas e dizemos, um bom dia para você. Aí depois nós acabamos de cumprimentar e começamos a nossa reclamação, as nossas reclamações. Ou, como foi dito aqui no texto, começamos então a desfiar os nossos rosários de lamentações, os nossos rosários de queixas. Como é que nós vamos conseguir ter um bom dia, um dia produtivo, um dia pacífico, regando-o com esse veneno da queixa? Isso vai ser impossível para nós. Eu faço assim, Dizinha, pode deixar. Tranquilo para mim aqui agora. E depois aqui para terminar. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Então nós não podemos ter duas ocupações, duas posições. Ou nós atuamos pró, ou nós atuamos contra. Não temos como fazer esse papel duplo. Porque, do contrário, uma atitude nossa vai anular a outra. Então, para esse ano que começa, para finalizarmos aqui os nossos ensinamentos, nós temos sempre que fazer um planejamento para que o ano que vem nós consigamos empreender os maiores esforços para alcançarmos essa condição de felicidade que todos nós desejamos. Mariana perguntou: faço minha parte como cristã, cidadã, espiritista, mãe, avó, participando do grupo espírita ativamente. Procuro sempre colocar algodão na bondade em situações conflitivas. O que mais fazer? Já estamos fazendo o nosso papel. Só que o detalhe, a gente nunca pode se acomodar, Mariana, acreditando que nós já fizemos o suficiente. Essa semana eu cheguei a comentar sobre as referências que nós podemos estabelecer para moldar as nossas ações. Então, se nós estivermos fazendo tudo isso, é o texto 139, está lá em cima no banner, Luiz. Então, se nós já fizemos o que era possível para nós, tentemos alcançar um pouco mais. Porque cada esforço que nós estamos empreendendo, ele sempre vai nos levar a uma determinada distância.
mas certamente nós podemos sempre ir um pouco mais, porque é um trabalho incessante, porque a ideia que a gente tem, Mariana, é que nós temos uma cota de trabalho para fazer. Se você fizer aquela cota, tá bom. Mais ou menos como os alunos de uma escola. A escola estabelece que a média para você passar de ano é 6. Então, se eu fizer 6, já será o suficiente. Eu vou passar de ano, não preciso fazer mais do que isso. Sem dúvida, Miriam lembrou agora que desafios novos sempre virão. Então, assim, mesmo que nós façamos a nossa parte como cristãos, como cidadãos, como espíritas, como membros de uma família, nós podemos desempenhar esse papel melhor ainda. É só a gente lembrar que a meta, para todos nós, é o modelo de Jesus. Se nós ainda não conseguirmos nos tornar puros como Jesus, dá para a gente imaginar a distância que nos separa dessa condição e o tanto de trabalho que nós temos que realizar. Mas não é um trabalho braçal. Aquele trabalho, não, eu trabalhei tantas horas, eu consegui ajudar tantas pessoas. Muitas vezes a gente imagina que o resultado do nosso crescimento, ele se mostra de uma forma exterior, sendo que, na verdade, é uma consequência daquilo que nós nos transformamos interiormente. E você sabe que essa colocação que você pôs, ela é muito mais comum do que nós imaginamos, que são muitas pessoas que fazem, exatamente, apresentam o mesmo relato que você trouxe agora, só que são completamente infelizes. Porque elas dizem assim, não, eu sou uma pessoa de bem, eu sou trabalhador, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, mas parece que está tudo errado. Parece que a minha vida ela foi regada com aquele chá da infelicidade, não é possível. Exatamente porque às vezes nós esperamos que as pessoas nos satisfaçam, que o mundo nos satisfaça. Sendo que na verdade não é o mundo que gira em torno das nossas necessidades. Somos nós que temos que trabalhar para oferecer ao mundo algo melhor. Só que a idade já não dá para fazer o que fazia quando era bem mais jovem. Basta a gente lembrar, por exemplo, inclusive uma notícia que saiu hoje na televisão sobre a autorização do Papa Francisco para a canonização de Madre Teresa de Calcutá. Aquela baixinha vai virar santa, dentro das crenças católicas. E para nós espíritas, isso, claro, devemos reconhecer esse reconhecimento. Embora para nós que somos espíritas, a vejamos como um espírito iluminado por aquilo que ela era, independente de qualquer título terreno, assim como tantos outros espíritos. Ela, ao final da sua vida, ela foi diminuindo, claro, a intensidade do seu trabalho. Mas o trabalho continuava com o seu exemplo, com sua sabedoria, com sua perseverança. Dentro do nosso próprio meio, o nosso Chico, a gente lembrava que mesmo depois de tudo aquilo que ele fez durante a sua fase áurea, da sua saúde física, das responsabilidades que ele assumia, conforme o tempo foi passando, ele foi diminuindo a intensidade por uma questão de condições mesmo, de resistência, mas ainda assim o pouco que fazia era um pouco exemplar. Então, de um modo geral, para o nosso mundo hoje, isso parece uma coisa tão sem graça. Quer dizer que é para isso? Quer dizer que você trabalha para ser uma pessoa boazinha? Você não tem ambições, você não tem objetivos? Sim, eu tenho objetivos. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é me tornar uma pessoa melhor. Mas é isso que é seu objetivo? Você não tem o objetivo de ficar rico, você não tem o objetivo de casar, você não tem o objetivo de viajar? Então, na verdade, os nossos objetivos aqui no mundo, eles acabam sendo focados nos interesses do próprio mundo. Porque nós que somos espíritas temos a oportunidade de ver além do nosso mundo a vida no mundo espiritual. E chegando no mundo espiritual, todo mundo vai perguntar assim, escuta, me fala das suas conquistas. Aí o espírito desencarnado vai dizer assim, não, eu comprei uma casa, eu viajei para a Europa. É isso que você fez como espírito imortal? Do que isso vale para você, agora que você desencarnou? Porque na verdade a gente tem essas... Claro, todo mundo procura trabalhar, o trabalho para nós nos proporciona esse conforto material e ele vem como um resultado merecido por aquilo que nós fazemos. E faz parte da nossa sobrevivência, nós precisamos fazer isso.
Mas eu sempre falo para vocês assim que muito mais do que o trabalho que nós fazemos, aquilo que nós conquistamos, é nós pensarmos na forma como tudo isso se dá. Quer dizer, você trabalhou, tá? Como você trabalhou? Você conquistou, tá? Como você conquistou? Eu construí uma família, tá? Que tipo de pessoa dentro da sua família você é? São essas as reais conquistas que nós temos que alcançar. E não podemos perder esse objetivo. Se nós achamos que a nossa vida começou a entrar numa fase monótona, é porque nós estagnamos. E nós temos que buscar novas oportunidades, sempre que possível, ou fazendo por nós mesmos, ou incentivando outros a fazerem esse mesmo trabalho. Porque o bem não tem uma cota. O bem ele é indefinido. O bem ele é infinito. E para nós que conseguimos alcançar uma pequena quantidade desse bem dentro de nós, quanto mais nós espalharmos, mais ele vai crescer. E aí formaremos então aquele elo naquela grande corrente do bem. Então esse é o propósito que a gente tem. Chico Xavier, com os seus 90 e tantos anos, fez o que fez. Imaginemos se ele tivesse 200 anos. A gente vai pensar assim, mas ele ajudou aquelas pessoas, mas é sempre aquela mesma coisa, ajudar aquelas pessoas, sempre dar aqueles mesmos conselhos. Na verdade não eram aquelas mesmas pessoas. Cada dia aparecia gente nova. E aquele que veio depois não deve ser desmerecido porque veio alguém antes. A gente tem essa ideia de professores, né, que acabam enjoando do magistério pelo fato de fazer a mesma coisa durante tantos anos. Só que nesses anos todos, a cada ano era um grupo novo de alunos que chegavam. E ele deveria, esse seria o papel do professor, como de qualquer outro profissional, que ele vai se cansando com o passar do tempo, ele não vê a hora de alcançar a aposentadoria. Mas e aqueles que vieram naquele momento em que ele está querendo se aposentar? Eles devem ser esquecidos, eles não são merecedores de receber aquele conhecimento? Aqueles pobres que foram atendidos num determinado momento já não precisam mais ser atendidos numa fase da nossa vida, porque nós decidimos que nós cansamos de fazer aquilo. Então nós vemos assim que o mundo é esse movimento contínuo. Ele nunca para. Então aquilo que nós fizemos hoje pertence a hoje. Aquilo que nós vamos fazer amanhã pertencerá ao amanhã e a cada dia será um dia novo. E a cada dia novo é um trabalho novo, são pessoas novas, são aprendizados novos, são valores novos, é um crescimento constante. Constante, contínuo e intenso. Se nós soubermos aproveitar isso, principalmente a partir dessa base que nós temos do conhecimento doutrinário, que nos fala sobre a nossa imortalidade, que fala sobre a nossa capacidade, o nosso potencial como espíritos que somos, se soubermos aproveitar cada dia, nós cresceremos incessantemente e vamos valorizar a cada momento que nós passamos aqui no nosso mundo. Ah, mas eu já fiz muito na sua vida. E você acha que acabou? Quer dizer que esses 30 anos que você trabalhou, você acha que já acabou a sua cota de coisa para fazer? E os outros 5 milhões de anos que estão na tua frente te esperando? Essa que é a grande questão, né? Então essa é a visão que a gente tem aqui desse nosso tema. Né? Deixa eu ver aqui, mais uma coisinha. Continuo trabalhando com afinco e amanhã farei uma palestra sobre os evangelhos apócrifos, mas praticamente não há biografia dentro do Espiritismo. Por quê? Porque a doutrina espírita não tem a preocupação de fazer estudos religiosos. Dá uma lidinha lá no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec vai dizer que ele não tem preocupação em fazer nenhum tipo de atestamento, ou de crítica, ou de pesquisa sobre a história da vida de Jesus, mas a preocupação é falar sobre os ensinamentos morais do Evangelho. Porque do contrário, se o Espiritismo entrasse nesse caminho de fazer avaliação de evangelhos apócrifos, ele entraria no meio religioso que não compete a ele. Porque quem abraça os evangelhos como sendo livros sagrados são os evangélicos, são os católicos. Sim, em termos de pesquisa, mas a doutrina espírita não tem... Por exemplo, tem pesquisadores, né, que fazem estudos do evangelho, mas para poder exatamente conhecer os ensinamentos de Jesus. Mas essa parte religiosa propriamente dita é uma parte que a doutrina espírita não tem a preocupação de entrar. É muito mais assim algo de estudos pessoais, algo de estudos particulares, do que necessariamente um estudo doutrinário.
A doutrina espírita não tem livros sagrados, não tem rituais, não tem sacerdotes, não tem instituições sagradas. O que ela tem é uma base filosófica. Então aquilo que nós estudamos são estudos particulares. Então por isso que não há essa questão. Porque você estudar aqui o Evangelho Apócrifo, você vai ter que estudar os Evangelhos originais. Para estudar os Evangelhos originais, você precisa declarar quem que vale e quem que não vale. E a pergunta é, quem que deu essa validação? Quem que atestou, sob que condições fez com que esses Evangelhos se tornassem parte de uma Bíblia? Então, em termos de conhecimento, sim, mas é uma questão de pesquisa. Talvez ninguém tenha se interessado em pesquisar sobre esse assunto ainda, mas aí teria que fazer um conhecimento sobre o conteúdo deles, teria que fazer uma pesquisa sobre os seus autores, o impacto que isso traria para os evangelhos canônicos, que são os válidos pela Igreja. Lembrando que foi a Igreja que atestou isso. A Igreja disse quais evangelhos são válidos e a Igreja disse quais são os apócrifos. Se a doutrina espírita entrar, ela vai entrar em conflito com a Igreja. E não é nenhuma proposta isso. Então por isso que ninguém se interessa em estudar. É muito mais uma questão de interesse pessoal. Então pode falar exatamente sobre essa ideia, de por que aqueles são válidos, por que esses não são. E aí dá para desenvolver um trabalho bacana. Mas então é isso, pessoal. Esse é o nosso estudo de hoje, falando sobre essa obra de salvação. Então lembrarmos sempre que apesar de todas as dificuldades que nós encontramos no mundo, o que vale para nós é exatamente a nossa transformação contínua a partir desse trabalho que nós realizamos. Então, o ano que vem, que ele seja feito um planejamento para nós dos caminhos que nós vamos percorrer, mas muito mais do que cada passagem que nós vamos alcançar, a forma como nós estamos caminhando. E essas formas